Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Giovanna Amorim e esse é o curso de Eletrocardiografia Básica. Nós vamos ministrar hoje a aula de número 6. O objetivo da aula de hoje, pessoal, é apresentar para vocês o sistema hexaaxial de Bailey, que é uma apresentação espacial usando duas dimensões das derivações do plano frontal. Então eu quero que você observe comigo que nós temos dispostas retas que guardam entre si 30 graus de distanciamento, de angulação, de forma consecutiva, em qualquer direção que você caminhar, as retas terão sempre entre si, entre as duas retas consecutivas, terão sempre a inclinação de 30 graus. Muito bem. Esse desenho, pessoal, idealizado por Bailey, ele traz para nós um recurso muito interessante, porque ele evoca a disposição espacial das derivações do plano frontal. Então vamos aqui começar com a nossa conhecidíssima D1, né? A gente está sempre falando de D1. Eletrodo negativo postado no braço direito, eletrodo positivo postado no braço esquerdo, cria, pessoal, essa disposição desse dipolo, uma disposição horizontal, já que familiarizando-nos com a linguagem do sistema hexaaxial a 180 graus ou 0 grau, tá? E aqui eu já quero fazer uma correlação com a aula passada, em que nós estudamos as derivações como pontos de observação. Aqui eu quero evocar a questão do nosso olhinho, o olho que vigia, o olho de D1 que observa os eventos elétricos cardíacos, tem essa disposição, então o olhar lateralizado à esquerda. Muito bem, vizinho de D1, com a visão muito próxima dele, nós temos aqui distando de 30 graus a derivação AVL. Você há de se lembrar que a derivação AVL é obtida, é uma derivação monopolar, em que se obtém o sinal aumentado do braço esquerdo e a partir daí então gera uma visão muito parecida com a visão de D1. A próxima flechinha que nós vamos encontrar, a próxima linha, demarca exatamente a derivação AVR. Você se lembra que AVR é obtido com o sinal aumentado do braço direito. Então, o ponto de olhar aqui representado, a visão de AVR será sempre do alto à direita. Por isso mesmo, ela sempre observa os eventos cardíacos elétricos como que fugindo do seu olhar. Essa é a disposição do AVR. E aqui já vai, pessoal, um conceito muito importante que vai ser extremamente útil para ser resgatado logo adiante, que os eventos da sístole elétrica em AVR serão sempre negativos. Tá? E aqui fica fácil a gente entender, não precisa nem decorar por isso. A derivação D2, que é obtida com um polo negativo no braço direito e o polo positivo na perna esquerda, vai gerar esse ponto de observação, e esta, pessoal, é a disposição espacial de D2. D2 compartilha um olhar muito próximo de AVF. A AVF tem um olhar muito angulado de inferior para o superior, e já que se obtém AVF do sinal aumentado, é também uma derivação unipolar do sinal aumentado da perna esquerda, como vimos na aula passada. O olho que observa AVF, então, tem essa disposição de baixo para cima, olhando então de baixo para cima, normalmente ele assiste aos eventos da sístole elétrica, tanto atrial quanto ventricular, caminhando em sua direção. Observe que nós estamos repetindo a exaustão, pessoal, nessa ideia espacial, porque é muito importante que a mantenhamos em mente, e ela é um recurso que nos permitirá identificar as situações patológicas que virão logo a seguir nas próximas aulas. Eu tenho aqui D3, então eu lembro a vocês que D3 é obtido com um polo negativo no braço direito e o polo positivo na perna
esquerdo, positivo na perna esquerda, negativo no braço esquerdo. Então eu obtenho D3. E o olhar de D3 compartilha uma vizinhança com D2 e com AVF, então é um olhar a partir da esquerda, de baixo para cima. Tá? Então essa é a disposição que nós temos para D3. Muito bem, então pessoal, é muito importante que nós atentemos para essa disposição espacial das derivações do plano frontal. Então, volto a repetir, elas guardam entre si, quaisquer delas que subsequentemente nós avaliarmos, elas guardam sempre entre si o distanciamento, a angulação de 30 graus. Não esqueça dessa informação, porque ela é muito importante. Muito bem. Então, pessoal, você pode estar perguntando para que serve a criar a disposição espacial dos vetores de acordo com a leitura de cada derivação, né? Isso é um recurso importante, pessoal, e traz para nós um valor muito grande, porque ele nos ajuda a avaliar, a determinar, a conhecer e calcular o eixo médio dos mais variados eventos. Eu posso obter eixo médio de onda P, decorrente da ativação sistólica elétrica atrial, o eixo do QRS, o eixo médio resultante desses eventos todos, resultante da sístole elétrica ventricular, e posso também obter o eixo de onda T, se quiser, que é o eixo da repolarização ventricular. Lembrando, e para consolidar conhecimento, que a repolarização atrial não é vista na superfície corporal através do eletrocardiograma convencional, seja por ser um evento de importância elétrica diminuta, seja por ser confundido, por ser engolido assim, em termos de evento pelo evento de despolarização ventricular, que é um evento de magnitude muito maior. Muito bem, eu devo nos lembrar, pessoal, que tudo começa com um galvanômetro de corda, com os estudos de Einthoven, e aí eu lembro a vocês que nós trouxemos aquela analogia do ponteirinho, né? Então nós temos que quando as cargas percebem variação da carga Q do coração, nas primeiras aulas discutimos isso, nós vamos ter então uma variação de um ponteirinho. Bastou alguém trazer um papel em constante trânsito aqui, nós vamos recordar isso na aula que vem, quando avaliaremos o cálculo da frequência cardíaca no eletrocardiograma. Portanto, bastou alguém atribuir velocidade a um papel aqui de registro, um ponteiro registrador. Nos eletrocardiogramas mais antigos era uma agulha aquecida marcando um papel termolábil, um papel termosensível. Então, bastou isso para que a gente obtivesse as ondas tais quais conhecemos hoje no traçado eletrocardiográfico. Então, cumpre lembrar, pessoal, que toda vez que eu tiver um evento positivo, então aqui eu estou tomando como referência D2, quando eu tenho um evento positivo, significa dizer, pessoal, que eu tenho um vetor transitando a favor do olhar daquela derivação. Quando eu tenho uma porção negativa, como negativo é aqui um Qzinho, como negativo é o S, eu tenho um trânsito momentâneo de um vetor que foge do olhar de D2. Então, pessoal, isso permite a tradução do traçado na projeção espacial. Devo lembrar vocês que a ponta positiva convencionalmente se representa como uma ferpa, como uma seta que aponta naquela direção. Então observem a positividade dessas derivações, tais quais eu estou apontando agora para vocês. Então essas pontas elas representam a extremidade positiva. Então na medida que um vetor caminhe em direção a esse ponto de observação, vai gerar uma inscrição no traçado eletrocardiográfico positiva. Da mesma forma, quando sob o olhar daquela derivação
o vetor caminha em direção diametralmente oposta, nós vamos ter então registro de um evento negativo. Nós vamos resgatar esse conceito, pessoal. A ideia da aula de hoje é apresentar para vocês o sistema. Nós vamos resgatar essa ideia ao fazer a aula do cálculo do eixo cardíaco. É possível, como disse há pouco, a gente calcular o eixo dos principais eventos elétricos do coração, sístole atrial, sístole ventricular, que sem dúvida nenhuma gera o vetor mais importante do ciclo elétrico cardíaco, chamado vetor médio do QRS, ou simplesmente vetor cardíaco médio, tá? Então, é possível desenhar a projeção desses vetores sob a leitura dessas derivações e a partir dela, com algumas manobras matemáticas, e nós vamos visitar ali as bases da trigonometria, não se assustem, a gente vai conseguir transformar esses vetores todos em um único vetor e dele conhecer, pessoal, dois atributos muito importantes: o atributo de amplitude e o atributo de localização espacial. Então, pessoal, quando nós falamos de localização espacial baseado no conceito do sistema axial de Bailey, nós estamos rememorando o sistema de ordenadas e abscissas. E antes que você tenha pruridos ao se lembrar do seu cursinho, do seu curso de ensino médio e tenha vontade de sair correndo dessa aula, quero tranquilizá-lo. Não vou fazer nenhuma conta, não vou projetar equações complicadas aqui, apenas nós vamos resgatar o conceito para que a gente entenda essa condição de disposição espacial. Então, olha só, eu tenho um ponto qualquer no espaço, aqui qualquer sistema, não precisa ser o nosso eletrocardiograma, não precisa ser o nosso sistema hexaaxial, eu tenho um ponto qualquer disposto no espaço. É possível eu referenciar esse ponto segundo um sistema hipotético qualquer de abscissa e ordenada. E a partir do conhecimento do valor da ordenada, do valor da abscissa, eu consigo fazer uma projeção e localizar esse ponto, esse evento, esse vetor, seja lá o que for. Então, pessoal, a base conceitual, a estrutura, a alma do sistema hexaaxial, outra não é que o recordo do sistema de ordenadas e abscissas, que muito bem vocês aprenderam lá no ensino médio, alguns de nós no cursinho. E eu destaquei aqui, pessoal, para que a gente possa avaliar, eu destaquei um primeiro sistema de ordenada e abscissa utilizando as derivações AVF e a derivação D1. Então vocês, se voltarem o nosso olhar aqui, nós vamos observar facilmente que D1 guarda com a VF um ângulo de 90 graus. Aqui está disposto. Então a gente diz que a VF é diametralmente oposta a D1, assim como D1 é diametralmente oposta a VF. Então isso vira o meu eixo de abscissas, ao passo que esse vira o meu eixo de ordenadas. E agora, se eu tenho um evento qualquer aqui, eu consigo obter dele uma graduação no eixo das ordenadas e uma graduação no eixo das abscissas. E eu quero dizer para vocês que tanto abscissa quanto ordenada tem a sua porção positiva e a sua porção negativa, tal qual a gente aprendeu quando aprendemos sistema de ordenada e abscissa. Muito bem. Todas as derivações do plano frontal, pessoal, todas as 6 derivações são possíveis de serem conectadas na forma de um eixo de abscissa e de ordenada. E, pessoal, esse é um resgate extremamente importante. Esse é uma estrutura basilar, uma estrutura conceitual, um fundamento que nós não podemos esquecer. Olha só. Quando eu considero D1 e AVF, tal qual fiz aqui, observem, D1 e AVF guardam entre si 90 graus. Abscissa, ordenada.
Quer ver outro exemplo? Vamos tomar por exemplo a derivação D2. A derivação D2 guarda com AVL um eixo de 90 graus. Agora eu tenho a abscissa ordenada. O que eu fiz na verdade, pessoal? O que eu fiz foi simplesmente, se eu tenho aqui eixo das abscissas, eixo das ordenadas, eu só fiz um giro. Olha que interessante, eu saí dessa disposição e vim para esta disposição. E ainda tem um outro parzinho que eu quero que você e eu consideremos. D3, vamos olhar D3, aqui está D3. Quem é diametralmente oposto a D3? AVR. Então, da mesma forma, eu agora peguei meu sistema de abscissas e ordenadas que estava assim postado e dei um giro para colocá-lo assim, agora cobrindo D3 e AVR. Então é possível, pessoal, nós transformarmos o nosso sistema hexaaxial em 3 sistemas compostos de ordenadas e abscissas. Eu quero que você guarde esse conceito. Esse conceito será evocado, pessoal, nós vamos ressuscitá-lo ao fazer a nossa aula, brevemente fazer a nossa aula de eixo visual, e você precisa ter perdão de eixo do QRS, né? Não eixo visual, de eixo de QRS ou de eixo elétrico do coração, e isso é importante para que a gente então mantenha esse conceito na nossa mente, para que lá a gente possa se valer dele, para que a gente possa utilizá-lo. Muito bem, eu já quero ir nos familiarizando, sem dúvida nenhuma, pessoal. A abscissa ordenada mais importante desse sistema é D1 e AVF, e isso cria um conceito, então a gente aceita como tal, é assim convencionado: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, numa disposição anti-horária, num giro anti-horário, como aqui está colocado. E eu já quero, baseado no princípio de que quanto mais a gente repete, mais a gente aprende, eu quero dizer para vocês do eixo de QRS normal, menos 30, curiosamente coincidente com a VL, menos 30 até a VF, até 90, perdão, coincidente com a VF. Alguns textos antigos trazem menos 30 mais 120, mas nós recorremos à diretriz brasileira da sociedade, a diretriz elétrica geográfica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que determina, que estabelece, que convenciona menos 30 a mais 90. Tá? Mas você pode encontrar alguns autores que estendem mais 30 graus aqui para 120 como o eixo normal do coração. Eu quero notar também, pessoal, antes de terminarmos essa aula, que cada quadrante tem sempre 2 derivações no seu interior. Então, o primeiro quadrante tem a porção negativa de AVR e D2 no seu interior. O segundo quadrante tem a porção positiva de AVL e a porção negativa de D3 no seu interior, guardando, já dissemos, entre eles 30 graus. Então, 30, 30, 30, 90, como a gente tem estabelecido. O terceiro quadrante, pessoal, tem no seu interior a porção negativa de D2 e a porção positiva de AVR. E, finalmente, o quarto quadrante tem a porção positiva de D3 e a porção negativa de AVL. Sempre dão com essa disposição, cada quadrante, 2 derivações no seu interior, e essas derivações guardam entre si o distanciamento angular de 30 graus. Então, quando eu tenho, pessoal, um eixo para além de menos 30, e aí a gente vai voltar a uma premissa lá da geometria clássica, né? Quando eu giro no sentido horário, eu conto positivamente os eixos, os ângulos. Quando eu giro no sentido anti-horário, tal qual é a contagem dos quadrantes, eu tenho a contagem negativa de ângulo. Por isso que eu disse menos 30, pouco, ao me referir sobre a delimitação do eixo normal do QRS. Então, de menos
30 até menos 90, a gente vai ter uma condição conhecida como desvio para a esquerda. O eixo médio do QRS foi por alguma razão tracionado, foi redirecionado para a esquerda. Claro, isso é uma condição patológica, é uma condição, pessoal, que é extremamente útil, né, como auxílio diagnóstico de algumas condições. Já quando eu tenho o eixo entre 90 e 180, eu digo que ele tem um desvio para a direita, ou para alguns autores de 120 a 180, mas volto a repetir aqui os limites pela diretriz elétrica geográfica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E quando, você pode me perguntar, e quando eu tenho um eixo no terceiro quadrante? Nós chamamos, pessoal, de desvio extremo ou eixo indeterminado, já que não é possível eu te responder se foi um eixo que extremamente se desviou a partir da esquerda ou se foi um eixo que extremamente se desviou a partir da direita. Não é possível determinar de onde veio esse eixo. Então, quando nós temos um eixo coincidente com o terceiro quadrante, nós o chamamos de eixo indeterminado. Aqui é só para ir lançando aí, dando gostinho para você, porque nós vamos ter aula específica para isso. Eu quero que a partir dessa aula você guarde esse princípio e eu quero finalizar essa aula, pessoal, ensinando a você um mnemônico que vai te permitir em qualquer cantinho de papel, de rascunho, desenhar rapidamente a sua rosa dos ventos, o seu sistema hexaaxial de Bailey, e assim você consegue calcular eixo em qualquer lugar onde você estiver. Inicialmente você vai desenhar uma cruz. Essa cruz então tem dois pilares, um pilar horizontal e um pilar vertical, e você vai desenhar um X nessa lateral e um X nessa lateral. De forma que você vai se lembrar comigo que dentro de cada derivação dentro de cada quadrante, tem duas derivações. E olha só, a gente começa então com horizontal, ninguém esquece D1, né? Então olha o mnemônico, D1, pula 1, D2, pula 1, D3. Então as clássicas já estão resolvidas. Aí a gente vem AVL, AVR, AVF. Então, se você memorizar nessa sequência, isso é de grande auxílio na composição do seu sistema hexaaxial, que pode ser útil em qualquer momento que você vive, em qualquer lugar que você esteja, numa prova, num atendimento, numa condição que você precisa fazer um laudo eletrocardiográfico e precisa determinar com segurança e exatidão a amplitude de um vetor médio de algum evento eletrocardiográfico e a sua disposição espacial, ou seja, a determinação do ângulo, do eixo, né? A disposição espacial do eixo de qualquer evento eletrocardiográfico que você queira calcular. Então esse, pessoal, era o recado de hoje. Essa foi a 6ª aula do nosso curso de eletrocardiografia básica. Não se esqueça do sistema hexaaxial. Aliás, fica aqui já uma dica que eu quero deixar com vocês. Não deixe matéria acumular, não deixe de acompanhar a sequência de aulas. Nós estamos construindo tijolinho por tijolinho da nossa edificação, da nossa construção do conhecimento em eletrocardiografia. Não deixe de validar esse conhecimento a cada aula que aqui apresentamos. Um grande abraço, obrigado pela companhia, obrigado pela presença, pelo prestígio de você. Não esquece do like se foi legal, se foi útil para você, bem como ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula.